Fala galera, bom, queria começar o vídeo dando Feliz Dia das Crianças pra todo mundo que é criança e assiste meu canal e também pra quem não é. Nós continuamos ganhando presente daquela tia legal. E pegando esse clima de Dia das Crianças, eu resolvi fazer um vídeo sobre as coisas que eu assisti quando eu era pequeno e que eram pra criança, mas que me deixaram com muito cagaço. E eu conheço muita gente que ficou com cagaço das mesmas coisas que eu. Então eu resolvi fazer o vídeo pra vocês relembrarem um pouco dos cagaços que vocês tiveram quando vocês eram crianças e ver se vocês se identificam com os meus. Goosebumps inicialmente foi uma série de livros escritos por R.L. Stine, que é um escritor extremamente renomado nos Estados Unidos. Inclusive, a série de livros Goosebumps foi considerado Harry Potter do começo dos anos 90. E essa série de livros escrita por ele conta com nada menos do que 62 livros. Alguns desses livros viraram filmes televisivos, alguns inclusive até filmes de cinema. Mas o que realmente fez a série de livros ser realmente muito conhecida no mundo inteiro, porque ela realmente era bem conhecida nos Estados Unidos, foi o lançamento da série Goosebumps, que aconteceu em 1995. Goosebumps passava aqui no Brasil no extinto canal Fox Kids, que era um dos meus canais favoritos, eu assisti o dia inteiro, e que depois virou Jetix e a Disney comprou, enfim, agora é Disney XD, mas no começo era Fox Kids. Eu sempre gostei de assistir Goosebumps, inclusive acho que foi um dos principais responsáveis por eu gostar de terror do jeito que eu gosto hoje em dia. Eram histórias de terror, porém não eram histórias muito pesadas, dava pra você assistir. Porém tinham alguns episódios e alguns livros de Goosebumps que eu particularmente tinha muito medo, que inclusive eu acho que se fossem passados hoje em dia nem seriam exibidos na televisão pra criança, porque hoje em dia tem tanta frescura pra tudo que eu acho que ia ser bem difícil Goosebumps ser passado hoje em dia na televisão. Como vocês podem perceber, eu gostava um pouco de Goosebumps. Em quarto lugar vem Coragem e o Cão Covarde, que era um desenho que basicamente qualquer criança naquela época assistia, porém era um desenho um pouco pesado. Um desenho que inclusive não é nem considerado pra criança e já teve inclusive episódios proibidos aqui no Brasil. Coragem basicamente conta a história de Coragem, que era um cachorro que vivia com seus dois donos, a Muriel e o Eustácio, que era o carinha velho que brigava com ele. E eles moravam numa casa, num lugar que chamava Lugar Nenhum, e essa casa literalmente ficava no meio do nada, basicamente só tinha casa, um traquinho de vento lá que eu não sei pra que funciona, e um deserto enorme em volta deles. Todos os episódios de Coragem contavam com algumas criaturas invadindo a casa dele, fossem extraterrestres, demônios, monstros, o que quer que seja, e ele tentava fazer com que os monstros fossem embora sem que os donos percebessem. Diferente da Muriel, que era todo amorzinho lá com ele, o Eustácio geralmente era bem ruim com Coragem, tipo, xingando ele várias vezes, batendo no cachorro e muitas vezes chamando ele de cachorro idiota. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Depois que o desenho acabou, começaram a sair algumas teorias sobre o que de fato seria Coragem e o Cão Covarde. Mais uma vez foi levantado o fato de que o desenho não era infantil, ele não era voltado para criança, apesar de ser passado e produzido pela Cartoon, que era um canal infantil. Basicamente chegaram à conclusão de que a localização de Lugar Nenhum, que era onde Coragem vivia, bate exatamente com a mesma localização da Área 51, que, caso vocês não saibam, é uma área militar nos Estados Unidos que, inclusive, foi mantida em segredo durante muitos anos. Inclusive, muitas pessoas alegam que é na Área 51 onde o governo americano guarda todos os registros e evidências de existência extraterrestre. Isso explicaria o motivo de tantas criaturas estranhas aparecerem na casa do Coragem. Elas seriam todas, enfim, habitantes da Área 51, o que explicaria também a aparição de vários militares no desenho. O desenho já fez referências a filmes como O Exorcista, inclusive a filmes de Quentin Tarantino e ao próprio Quentin Tarantino. Convenhamos que nenhum desses é destinado ao público infantil. Era um programa que me dava angústia. Você assistia todos aqueles bichos estranhos, tipo, sempre o Coragem se ferrava muito no desenho. E quando ele conseguia salvar tudo e resolver tudo, tipo, ser o melhor cachorro do mundo, vinha o Eustácio e fazia muita sacanagem com ele, batia no cachorro, xingava o cachorro. O que eu acho que pegou muito no Coragem é que não tinha um mocinho pra contrapor os vilões. Na realidade, existiam vários monstros que faziam mal a todos os personagens do seriado. E ao mesmo tempo não tinha ninguém pra combater eles, o Coragem não tinha como fazer isso, ele era todo indefeso, estranho. Em terceiro lugar vem um filme que eu assisti quando eu era pequeno, e eu achei que ia ser, tipo, o melhor filme do ano, e eu fiquei mal, tipo, todas as vezes que eu assisti esse filme. Eu tô falando de Desventuras em Série. Foi um filme baseado nos 3 primeiros livros de uma saga de 13 livros, escrito por um cara chamado Daniel Handler, que basicamente ele escreveu um livro adulto, gótico, de romance, e tentou fazer com que esse livro fosse publicado por alguma editora. Nenhuma editora quis aceitar o livro dele, e a única editora que de fato aceitou ele foi uma editora que sugeriu que ele transformasse o livro dele num livro infantil, só que o livro dele não era infantil.
Então ele teve que pegar essa história gótica adulta para adultos e transformar num livro gótico para crianças, que basicamente contava as histórias terríveis e de várias coisas ruins que aconteciam de 3 crianças que ficaram órfãs depois que os pais dela morreram queimados vivos no incêndio. Ganhou o MTV Movie Awards naquela época, inclusive ganhou o Oscar de melhor maquiagem. Era um filme que eu não entendia porque eu tava ficando nervoso, era um filme pra criança, era um filme com piadinha, com risadinha de criança, coisas do tipo, mas ao mesmo tempo era um filme bem sombrio e um filme com algumas cenas meio pesadas. Tem uma cena com a mulher comida por um monte de piranha. Eu não sei. Visualmente ele não é tão chocante, mas eu acho que o conteúdo de Desventuras em Série ficou um pouco pesado pra criança. Talvez se eu visse hoje em dia eu gostasse, mas eu adquiri tanto nervoso desse filme. Era um filme que me deixava tão... quando eu assistia, que até se eu for ver ele hoje em dia, eu ainda sinto uma coisa em mim que fala, cara, você ainda não tá pronto pra esse momento. Em segundo lugar, veio uma das piores ideias que eu já vi na minha vida pra fazer um filme infantil. Eu não sei quem foi o mongoloide que resolveu transformar esse livro num filme de criança. Eu tô falando de Convenção das Bruxas. Saca a história desse filme. Basicamente, o moleque perde os pais, o que já é uma parada legal, mas tudo bem. A Disney já fez isso várias vezes e não tem problema a gente fazer. Aí o moleque vai viver com a avó e resolve viajar pra Inglaterra. E quando eles estão no hotel, o moleque descobre que tem uma convenção de bruxas dentro do hotel dele, que basicamente tem um plano ali de transformar todas as crianças em ratos. Aí você fala, mas é só pra assustar as crianças, porque elas nunca colocaram o plano delas em prática. Não, elas transformam o Luke, que é o molequinho principal do filme, em rato sério, de verdade. Eu lembro até hoje, quando eu tava assistindo esse filme pela primeira vez, e elas simplesmente eram pessoas normais, e aí do nada elas começavam a tirar a própria pele, e embaixo elas eram todas, enrugadas, em decomposição, e era uma coisa muito bizarra, não era uma maquiagem de bruxa de filme infantil, era uma maquiagem de bruxa, pelo menos pra mim, pareceu naquela época seriamente real. Porém, eu dizia pra todo mundo que eu tinha assistido. Por quê? Porque ninguém teve coragem de ver. E eu tive coragem de ver. Tudo bem, tivemos aí 3 fraudes no decorrer do filme, mas eu cheguei no final. E muitas pessoas não chegaram no final. E eu não entendo por que a Globo achou que era uma boa ideia passar esse filme toda semana na sessão da tarde. E todo mundo assistia, porque todo mundo estava em casa essa hora. Eles devem ter pensado, deu audiência, vamos colocar de novo, a criançada se amarrou. Não, cara, a criançada não se amarrou, a criançada faz terapia até hoje. Mas por esses e outros motivos, Convenção das Bruxas está em segundo lugar nessa lista e consegue ainda perder por uma produção que me deixou mais cagado do que essa. Eu tô falando do filme da Disney. Sim, isso mesmo, um filme da Disney. Maior salvação da minha infância. Também foi responsável pelo maior cagaço da minha infância. Eu tô falando de Abracadabra. Lançado em 1993, Abracadabra tinha a intenção de ser um filme infantil que continha basicamente a seguinte sinopse. Eu vou falar pra vocês porque eu realmente não consigo entender como alguém lê isso e fala, vamos lançar esse filme pra crianças, as crianças vão gostar pra caralho. A história do filme é basicamente a seguinte: tinham 3 bruxas em Salem que eram feias e velhas e resolveram sugar a beleza e a vitalidade de uma criança. E pra isso elas sequestram essa criança e matam ela na frente do irmão dela, que assiste a isso tudo, e aí é transformado num gato que é imortal e fala. Tudo bem, temos aí uma coisa infantil, porque, um gato que fala. Então elas são enforcadas na cidade de Salem, porém elas lançam mais um feitiço que fala que se alguma virgem vier e acender a vela da chama negra, alguma coisa assim, na casa delas de novo, elas vão voltar à vida. E aí acontece que 300 anos depois, o Max e a Dani, que são os 2 principais do filme, encontram a casa delas em Salem depois que eles se mudaram pra lá. E resolvem acender a porra da vela da chama negra, e as bruxas voltam. E não satisfeito com isso, no final elas ainda são transformadas em pedra. E somem, porque o sol nasce e transforma elas em pedra. E o garotinho, que era um gato, ele volta à vida, porém ele já tá vivendo, 300 anos a mais do que ele deveria. Então ele morre. Que era a única pessoa decente desse filme. Ele morre e ele encontra a irmã morta dele, que foi morta na frente dele, e os 2 vão pro além. Eu preciso explicar por que esse filme me deu cagaço. Primeiro que elas eram as principais do filme. Elas não deveriam ser as principais do filme, porque, elas eram pessoas horríveis, elas matavam crianças. Eu era criança, que basicamente me colocava na linha de tiro delas. Enfim, resumindo, eu não consigo ver Abracadabra até hoje. Quando começa Abracadabra na televisão, me dá um gelado no peito, que eu fico cara, não, eu não posso ver isso ainda. Eu, particularmente, prefiro ver Xuxa na Record do que ver Abracadabra. E só pra quem aí compartilha o cagaço de Abracadabra, eu tenho uma incrível notícia pra vocês. E pra mim, a Disney vai fazer Abracadabra 2. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês se identificaram com algum dos filmes que eu falei. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo se você gostou. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Twitter e a página do Facebook. Não se esqueça de se inscrever lá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.